E para a gente encerrar, né, falando sobre a ferramenta do RI, uma pergunta de curioso, né? De curioso que gosta dessa área de alimentos. São as melhores, são sempre as Eu melhores. gosto de prática. Um caso, como que o RI é aplicado industrialmente? Hoje em dia, né, falando depois desse período de desenvolvimento, de evolução, hoje em dia, como é que a ferramenta tá, como os clientes estão usando e vocês melhor que ninguém, né? Como que vocês estão vendo essa resposta? Tá. Então, dentro do que a Amanda falou, hoje a ferramenta ela foi desenvolvida, ela foi construída pensando na demanda das indústrias, que é o nosso principal cliente hoje, falando da Neoprospecta, né? E hoje a gente observa muitas indústrias apagando incêndio. Então, a indústria tem um problema e a partir do momento que ela tem um problema, ela vai correr atrás para resolver esse problema. Então, hoje a gente utiliza muito a ferramenta indicador de risco com um sentido preventivo, né? Então, não necessariamente o cliente que está trabalhando hoje, um caso, né, um case específico atual, o cliente tem algum problema, né? Ele pode ter, não é um problema que se tem um problema, né? Sim. Mas não necessariamente existe a necessidade de estar com um problema para usar. Então, hoje é um caso real. Tem grandes indústrias utilizando o relatório de risco nosso e eles utilizam, então, dentro de um ano, eles rodam o risco 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque você consegue gerar o risco, identificar quais são as principais vulnerabilidades, quais são os principais riscos, trabalhar com ações e oportunidades de melhoria a partir dos riscos gerados. E o grande diferencial é que depois você roda novamente o risco. Para você poder fazer uma avaliação, o quanto as ações que você fez, elas foram eficientes e conseguiram reduzir ou não aquele risco que foi identificado. Bacana, você acaba validando as ações que você foram valida feitas. as ações e tem um controle de risco. Então, a maioria dos nossos clientes, eles começam, às vezes, com risco médio, alguns com risco alto para médio, e aí nós identificamos os riscos, identificamos quais são as possíveis ações e oportunidades de melhoria, a gente auxilia esse cliente a trabalhar com essas ações e a gente roda um segundo risco. E aí a gente faz um comparativo entre o nosso objetivo principal e o nosso objetivo final, é que no fim de um ano a gente consiga ter uma redução clara de riscos, do primeiro risco que a gente gerou até o último. E caso a gente realize o primeiro risco e os riscos são baixos, a gente tem a obrigação de manter que esses riscos permaneçam baixos. E uma grande, algo que é bem importante é que o risco ele é para ser usado, ou a avaliação de risco é para ser usado de forma contínua, né? Justamente para que você mantenha a qualidade do seu processo. E se em algum momento a ferramenta identificar um risco médio ou um risco alto, você consiga trabalhar com ações antes que o problema realmente aconteça. Então, acho que 100% dos clientes que estão utilizando essa ferramenta, ela realiza essas análises de risco dentro de uma frequência, então a cada 3 meses, a cada 4 meses, e nesse intervalo de avaliação de risco, se trabalha com oportunidade de melhoria, caso seja identificado um risco médio, um risco alto. E assim a gente consegue manter a segurança e a qualidade dos processos. E essas ações são vocês do time que indicam? Ou é um em conjunto com as empresas, assim, vocês discutem, passam, como que é? Então, o que eu falo que a Neoprospecta não faz nada sozinha. Sim. Acho que na vida a gente não faz nada sozinha, né? E é o que a gente fala, né? Ninguém melhor do que nós para saber o que a Neoprospecta faz, assim como ninguém melhor do que os profissionais que estão ali na planta, que estão dentro da indústria, ninguém vai entender melhor o processo que eles. Então, é um trabalho bem em conjunto, né? A gente fala no início quando a gente começa a introduzir o risco dentro da avaliação de risco, né? Nunca que a gente vai introduzir um risco na indústria. A intenção é não gerar, né? A gente já começa conversando que todo o processo é uma parceria. O principal objetivo da Neoprospecta é gerar o conhecimento de risco, é gerar as oportunidades de melhoria que vai ser trabalhadas. Quem vai realizar a ação propriamente dita, que eu acho que é o primordial e o principal,
A gente entrega todo o conhecimento e quem vai realizar as ações é a planta. Não adianta, né, o prospecta falar, olha, você tem um risco, grupos de riscos A, B e C nos setores D, E e F, e a gente propõe ações X, Y, Z, se a planta não fizer as ações. Sim. Tem que botar a mão na massa. O risco de uma próxima avaliação vai continuar o mesmo ou pior. Sim. Então, a gente fala que para os resultados serem satisfatórios, tem que ser uma parceria. Sim. Então, tanto a indústria quanto a Neoprospecta, cada um tem que fazer a sua parte dentro do processo. E vocês veem que tanto a entrega, né, a visualização da entrega, ela acaba gerando essa motivação do pessoal para poder trabalhar em conjunto com vocês? A gente observa, a grande maioria a gente vê um engajamento muito grande das indústrias, mas a gente infelizmente tem alguns resultados. E aí que a gente fala o quão importante é a parceria e o quão importante os dois lados fazerem a sua parte. Sim. Então, a gente tem resultados de evolução, de conformidades, que quando iniciaram o projeto estava com 80% de conformidade, e em questão do primeiro para o segundo risco, a gente já aumentou para quase 100% de conformidade. Bastante. E a gente consegue, a gente observa cliente que a gente já está no terceiro risco, E segue repetindo. E segue repetindo o mesmo perfil de risco. Por quê? Porque as ações não estão sendo feitas. Sim. E aí esse fator é importante para mostrar que a ferramenta ela é fidedigna do que se é feito dentro da planta. Né? Porque seria muito estranho. A gente gera um risco, o risco está alto, te propõe ações, a indústria não faz ação, e aí o segundo risco, de forma mágica, fica tudo baixo. Então, Sim. assim... para provar que não também, foi feito nada para solucionar. É uma certa validação, né, de Exato. que a ferramenta ela vai se comportar de acordo com a as ação ações que estão sendo feitas dentro da planta. Bacana.